Então agora eu vou fazer a gravação do trabalho de raciocínio algorítmico. Meu nome é Hexa de Vargas Bimes e o meu colega é o Gabriel de Melo Pereira Pinheiro. Então eu vou começar a rodar o programa porque ele demora um pouquinho por causa do time sleep que eu coloquei. Eu vou deixar ele aqui na direita. Então as primeiras coisas que eu fiz foi importar o necessário, que eu importei o time para usar o time sleep, e o random, o range int, para poder randomizar qual item da lista que vai ser escolhido. Daí eu botei o aqui para, eu não sei o nome, mas para eu conseguir botar acento. Ah, daí aqui eu também usei o código que você passou para conseguir, quando for aparecer as lacunas da palavra, aparecer só o underline, não com as aspas, certo? Que eu defini o game para ser 1, que daí ele vai ficar repetindo caso o player escolha jogar de novo, e caso ele não escolha, o programa vai fechar, que daí vai definir o game para 2. Então, a história é que você é muito fã de um jogo chamado League of Legends, que existe na vida real. Você vai para a final do Mundial num restaurante, onde eles passam a final nos telões. Enquanto você está vendo os jogos do Mundial, eles fazem joguinhos com o público do restaurante, em que vocês vão lá na frente e eles te dão dicas sobre algumas informações do jogo e você tem que acertar a forca dessas informações. As três informações, que daí na programação eu chamei de modo, ou mode, né? São que você pode acertar campeões pelas falas deles dentro do jogo. Você pode acertar campeões pelas características deles dentro do jogo ou da história deles. Ou você pode acertar itens que tem dentro do jogo. Daí, para as três opções de modo, eu criei também uma lista para eu poder deletar elas com mais facilidade, para que elas não apareçam de novo nas 3 rodadas que o jogador vai ter. Então, isso aqui é a história, que daí eu já deixei rodando aqui do lado. Ahn, eu defini aqui chance para ser 1, daí essa variável é que a gente. Essa é a primeira rodada, daí tem a rodada 2, a rodada 3, e isso aqui é só a finalização falando que você ganhou. Ahn, então, primeiramente ela pergunta com qual modo a gente quer começar. Como eu falei, eu usei options, que daí eu consigo deletar mais fácil. Então, opção 1, opção 0, opção 1, opção 2, que é o que está aparecendo aqui. É isso aqui, certo? Ah, daí você vai fazer esse input. Se você escolher, dependendo do modo que você escolheu, ele vai definir choice também, para ser uma dessas aqui. E daí vai aparecer aqui nesse texto falando que um certo modo foi escolhido. Então eu vou escolher o primeiro modo, que daí ele já está disponível aqui embaixo, mais rápido. Ah, então, beleza. A primeira coisa que eu fiz foi definir place igual a 1. Por quê? Isso eu vou usar quando a gente estiver na segunda rodada. Por quê? Se eu defino que eu quero jogar o primeiro modo antes, o que acontece? Ele é deletado e o segundo modo, que ele está na lista, né? Ele passa a ser o primeiro item da lista. Então, eu não posso, tipo, usar um delete 1. Agora ele passou a ser 0. Eu teria que usar um delete 0. Então, e se eu tivesse escolhido o terceiro modo como para começar, né? Uh, o segundo modo teria continuado como o segundo item da lista. Então ele seria o 1. Então ele tem valores diferentes, ele está em lugares diferentes da lista, dependendo de qual modo você joga. Então, se o place for 1, o segundo modo ele vai passar o seu primeiro da lista, e daí eu coloquei para ele deletar 0. E daí, se você tiver escolhido o terceiro modo, o place ele vai virar 2. E daí o segundo modo da lista, quando ele for escolhido, ele vai ser deletado o 1 da lista. E daí o modo 2 é deletado. Então aqui eu defini também times igual a 0, que daí ele vai tocar, ele vai, perdão, ele vai dar isso aqui, que é a explicação desse modo de jogo,
que eles vão dar a fala do campeão e você vai escolher uma letra. E daí ele define times para isso aqui não ficar repetindo. Eu sinto muito, mas provavelmente vai ter mais de 10 minutos, porque eu já fiz outras gravações e deu também. Daí, esse código também você passou em sala, então a gente vai pegar uma posição aleatória da lista. No caso, eu tive 3 opções ali, né? A gente vai pegar um aleatório. A gente vai definir que o membro dessa lista que foi dada a posição, né? A gente escolheu um número. Daí o membro que tá nesse número, ele vai ser o nosso segredo, que a pessoa vai ter que adivinhar. E daí essa última linha é para aparecer aquele underline, dependendo do número de letras do nosso segredo aqui. Daí eu defini o número de vidas igual a 3, porque para cada palavra que ele tem que adivinhar, ele vai ter 3 vidas. E eu defini write para 0, para que ele troque a primeira parte aqui. Esse write quando a pessoa tiver acertado, ele vai ser igual a 1. E daí ele vai passar uma certa mensagem. Se ele for igual a 0, daí o que vai acontecer? Ele vai. Deixa eu diminuir isso aqui primeiro. Ele vai passar a mensagem de que você errou. E ele também vai te dar mais uma dica. Cada vez que você erra, ele te dá uma dica e ele fala que você perdeu uma vida, né, e que você errou. A gente também escolheu passar imagens conforme você erra, como uma outra forma de dica, ao invés de passar quando você acerta como uma forma de recompensa. A gente fez essa escolha, a gente achou mais legal. Então, primeiramente, gostaria de dizer que a imagem fica toda deformada aqui. Eu esqueci de mudar aqui, que eu programo em Comic Sans e a gente fez a arte em Lucida Console. Então, agora vai dar pra ver aqui. Eu não gosto nem de ver a letra, mas tá tudo bem. Então, aqui é a primeira imagem. Essa imagem, ela é o item desse boneco aqui, que é o Nautilus. Ele carrega uma âncora. E aquilo ali é o começo de uma corrente da âncora dele. Então, se a sua vida for igual a 3, que é o que a gente acabou de definir, e você tiver com right igual a 0, ou seja, você teria errado na última, daí ele vai imprimir a primeira parte da âncora e ele vai dar a primeira fala desse boneco, que é mergulhe na escuridão. Ok, eu vou diminuir aqui. Eu vou passar para. Não. Daí, se você tivesse errado e daí a sua vida seria 2, e você teria errado, então tá o right igual a 2. Ele ia mostrar uma parte maior da âncora e ele ia passar a segunda fala, que é abandonado para morrer. Se você tivesse errado mais uma vez, não necessariamente em sequência, né? Mas se tivesse errado, porque a gente tem um while aqui, né? Enquanto o segredo for Nautilus, a sua vida vai ser igual a 1 e você vai ter errado, então right é igual a 0. Como essa é a sua última chance de acertar, a âncora ela vai aparecer completa aqui. Daí vai deixar bem mais fácil das pessoas acertarem, se elas conhecerem o jogo, né? E daí ele vai aparecer a última fala que a pessoa tem de chance, que é temam o poder do oceano. Daí aqui a gente tem as outras partes da programação, caso a pessoa erre ou acerte. Então aqui, caso ela acerte, né, ele vai mostrar o número de vidas, que vai variar de quantas vezes você já errou, e ele vai falar como se fosse a moça que estava narrando os jogos, se preparando para ganhar de novo, eu vejo. Daí ele vai começar a perguntar o palpite, né? Tipo, então a primeira coisa que ele vai fazer é ali em cima, quando você tiver com a vida completa, ele vai daí passar direto para qual o seu palpite. Você vai falar uma letra, e daí a letra ela não é sensível a maiúsculo e minúsculo, mas ela é sensível a acento. Só tem uma palavra com acento na forca. Daí, aqui ele acabou com outro personagem, mas eu sei quem é. E daí eu já vou digitar aqui pra passar mais rápido. Então,
Eu acertei o R, tô com 3 vidas. E daí ele me fala a segunda frase do boneco. Então, aqui foi usado para ele imprimir essa parte aqui. Eu não sei como é que chamaria. Então, ele vai imprimir o número de letras. E ele vai também definir que você acertou. Então, right igual a 1. E daí ele também vai, caso você tenha acertado, né, que é isso que ele está falando aqui, ele vai definir last igual a 1 também. Então daí o last ele vai servir para você tirar a vida aqui, né, avisar quantas vidas você ainda tem e avisar que, tá tudo bem, você vai ter mais sorte na próxima vez para acertar. Eu vou fazer um palpite errado aqui, só para ver que aparece certinho mesmo. Então, 2 vidas. E ele vai dar essa frase. Daí ele vai ir em frente. Daí isso aqui é quando você ganha. Então, se o underline não estiver mais aparecendo, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu só voltar rapidão aqui ao programa. Ele apareceu a segunda parte da imagem e ele falou a segunda fala, só para mostrar de verdade. Daí deixa eu terminar a palavra, eu consigo só ir fazendo aqui, ele vai no automático daí. E daí ele fala, que você acertou, que a resposta realmente era essa, então eu usei aqui um F e ele escreve o secret de forma longa. E daí ele termina essa parte. Então o secret volta a ser 0, o modo volta a ser 0 também para você escolher, e ele deleta esse modo da lista. Então ele deletou o option 0 porque o modo 1 está como a primeira coisa da lista. E ele coloca o chance para 2. Colocando o chance para 2, ele não vai repetir o while dessa primeira rodada e ele vai passar para a segunda rodada, que daí as coisas estão um pouco diferentes na programação. Mas é basicamente uma repetição, não tem nada novo. Aqui é caso você erre tudo, certo? Então, caso a vida esteja em 0, ele vai falar: dessa vez você falhou, mas na próxima você consegue, motivando a pessoa a ir para a próxima rodada. Onde, caso ela tenha falhado, ela ainda vai conseguir escolher o primeiro modo. Daí você retorna ao seu lugar, triste por não ter acertado, mas determinado a acertar na próxima. Daí Secret para 0, Mode para 0 também. E o Nautilus foi removido como um campeão que é possível aparecer. E daí tem aqui os outros campeões desse modo. E os outros modos, que daí são a mesma coisa, só que com opções diferentes, né? Então deixa eu voltar aqui para cima só para diminuir o chance e mostrar a última coisa, porque esses dois aqui são a mesma coisa, só que com as opções diferentes. E daí esse aqui é o único que ele é outra coisa. Daí ele fala: assim a gente terminou os jogos depois das 3 rodadas. Ela agradece todo mundo por vir e daí a gente pergunta se você quer jogar novamente. Como demora muito para chegar aqui, eu já fiz. E daí você pode digitar sim, que daí ele vai repetir o jogo tudo, né? Por isso que tem o loop do while game igual a 1. Então aqui ele não muda o game, então ele vai repetir. Ou você pode escolher o 2, que é o que eu fiz aqui no meu exemplo. Que daí ele vai quitar o programa. Então, press any key to continue, continue, e daí você acabou o programa. É isso. Ele era para fechar. Tá, ele fechou. Ele só é devagar. E é isso, nosso jogo. Então, baseado num outro jogo que a gente gosta bastante. E acredito que tenha tudo que foi pedido lá no Farms.